Olá, pessoal do sexto ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física. E nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre um esporte de precisão muito conhecido aqui no Brasil, muito praticado, principalmente na região sul do Brasil, nos estados do Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, que é a bocha. Então, é a bocha que é o nosso assunto desse vídeo, né? Aquele esporte jogado com bolas numa determinada quadra, num determinado campo. Nosso objetivo, então, é conhecer como que se dá, como que se desenvolve, né, esse esporte da bocha, os benefícios, a possibilidade, quem pode jogar, tá? E como que ele acontece, um pouquinho das suas regras. Você sabe o que é bocha? Já teve a experiência de jogar ou de assistir uma partida de bocha, né? Muita gente diz que é um jogo muito parado, que não tem muita emoção. Mas depois que a gente aprende como que o jogo acontece e desenvolve, vocês vão ver que ele é um jogo bem legal, bem bacana de ser praticado. A bocha, então, ele é um esporte de precisão disputado em quadras de superfície lisa a partir do lançamento de bolas, que são as bochas, tá? De madeira ou resina sintética em um alvo, que é uma bolinha menor chamada de bolim. Então, o jogo completo de bochas, ele tem uma quantidade de bolas maiores, que são as bochas, e a bolinha pequena, que é o bolim. O mais interessante é que essas bolas, elas são bolas maciças, feitas de madeira ou de resina sintética, resina de borracha. Então, não é como uma bola de futebol, essa bola que a gente conhece, que ela é inflada, cheia de ar, né? As bolas de bocha, elas são mais pesadas porque o material dela, ela é maciça, ok? E ela deve ser totalmente lisa, sem nenhuma imperfeição, porque como ela vai rolar no chão, tá? Se ela tiver alguma imperfeição, isso vai acabar modificando a rolagem dela pelo chão. Então ela tem que ser bem lisinha e bem precisa na sua fabricação, tá? Uma esfera perfeita. Um pouquinho da história, então. A bocha é um esporte com origem no Império Romano. Com a expansão do Império, foi sendo difundida entre os demais povos europeus e se tornou popular, bem como tradicional em países como a Itália, a França, a Espanha, a Inglaterra e Portugal. No Brasil, a bocha chegou com os imigrantes europeus, principalmente os italianos, que se instalaram nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e também aqui no Paraná. Por isso é que a bocha ficou tão popular nesses estados, tá? Mas para a região norte, nordeste do Brasil, a bocha é pouco conhecida, né? Mais praticada até por pessoas que saíram aqui do sul e foram para esses estados do norte e nordeste. Mas aqui no sul, né, ela passou a ser praticada principalmente pelos imigrantes europeus que se instalaram, na sua grande maioria, na região sul do Brasil. A bocha pode ser jogada tanto por homens quanto mulheres, por crianças, pessoas com deficiências, principalmente pessoas que utilizam cadeira de rodas, os cadeirantes. Existe uma bocha adaptada para os cadeirantes, tá? As quadras podem ser abertas ou fechadas, tá? E é um esporte extremamente popular entre os idosos, né? Não sabemos dizer porquê, né? Mas os idosos, eles apreciam muito o jogo de bocha, talvez pela disputa, por não precisar se movimentar tanto, pelo esforço físico não ser tão grande, né? A bocha foi um esporte que acabou chamando a atenção muito dos idosos, né? Então a gente tem vários idosos aí que gostam muito de praticar, né, de jogar bocha com os seus amigos, tá? Isso é ótimo, né? Porque não deixa de ser uma atividade física que vai envolvê-lo, que vai trazer uma certa exigência dele, vai colocar ele no ambiente social, então vale a pena aí levar o seu avô, a sua avó para conhecer o jogo de bocha, tá?
O jogo de bocha é uma atividade que pode ser praticada por pessoas de todas as idades e de diferentes tipos de deficiência. Pode ser jogado de forma recreativa, como esporte competitivo, ou como atividade de educação física nos programas escolares. E agora eu pergunto para vocês e quero que você me responda aí. Qual é o objetivo do jogo de bocha? Um tempinho, então, para você responder, terminar o nosso exercício e a gente volta logo para corrigir, ok? Então, pessoal, vamos lembrar aqui, o objetivo do jogo de bocha é você aproximar as suas bochas, né, aquelas bolas utilizadas no jogo, deixá-las o mais próximo possível do bolim ou do balim. O bolim ou balim é aquela bolinha menor, né, que é lançada primeiro no jogo e aonde ela passa a ser o alvo dos jogadores, ok? Já vai entender um pouquinho melhor como que acontece o jogo, mas o objetivo é aproximar a sua bocha do bolinho, ok? Vamos então falar um pouquinho do campo. O campo tradicional de bocha é feito de terra, areia fina e alguns mais modernos de material sintético. Talvez os mais conhecidos sejam esses de terra bem batida, uma terra bem fininha, tá? E bem batida, bem socada, de forma que ela fique bem lisa, não tenha nenhuma pedrinha, nenhum fragmento ali que possa dificultar ou modificar o caminho da bocha, tá? Então, por isso, tem que ser uma areia ou uma terra bem fininha, tá? As mais modernas já estão utilizando material sintético, parecido com aquele material das quadras de tênis ou das quadras de basquete, né? Que é um piso sintético também bem liso, sem nenhuma imperfeição que possa mudar a trajetória da bocha. Tem como medida cerca de 27,5 metros de comprimento e entre 2,5 a 4 metros de largura. O campo deve ser delimitado com uns separadores, com uma altura de pelo menos 12 centímetros. Uma muretinha que tem que ter ao lado do campo para que a bocha eventualmente não caia para fora do campo, tá? Então essa é a quadra de bocha. Essas medidas mudam muito, certo, pessoal? A bocha ela não é assim um esporte com regras muito precisas, né? Existe a versão disputada na Paralimpíada que tem aí um código certo de regras, tá?
Mas mesmo assim essas regras são adaptadas de acordo com os atletas que estão participando do jogo, né? E fora das Paralimpíadas, né, nas disputas aí que a gente tem nas associações, nos clubes, o campo pode ser bem variável entre um clube e o outro, tá? A ideia, o objetivo é o mesmo, mas a quadra pode sofrer algumas modificações. Cada equipe, então, lançará 4 bolas, fazendo assim um set de 8 bolas. Normalmente as bolas têm cores diferentes, 4 amarelas e 4 azuis, ou 4 vermelhas e 4 brancas. Essa mudança de cor é para você poder identificar as equipes, tá? Então, mais o bolim. Então, um jogo completo de bochas tem 8 bolas, mais o bolim, a bolinha pequenininha. Estas são compostas por metal, resina plástica ou madeira e não devem ter qualquer defeito nelas. Em termos de tamanho ou peso, não existe nada propriamente regulamentado, tá? Mas se hoje você procurar numa loja, por exemplo, de materiais esportivos e pedir um jogo de bocha, o material que você tem lá vai ser mais ou menos semelhante, não vai ter muita diferença de uma loja para outra, tá? A ideia é que as bolas tenham um peso, tá, para esse lançamento, mas esse peso ainda não está regimentado, não está escrito na regra. Então, talvez alguma variação de peso até você possa encontrar, mas o tamanho tem sido mais ou menos o mesmo, ok? A bocha é jogada por 2 equipes. Então, vamos ver os formatos dessas equipes. A primeira modalidade é o trio. No trio, a equipe tem direito a 6 bochas, 6 bolas. Cada um do trio vai lançar 2 bolas, tá? Então, para o jogo de trio, inclusive, a gente precisa de um número maior de bolas. Em vez de 8, nós vamos precisar de 12 bochas, tá? No trio, então, cada um vai lançar 2 bochas. Daí a gente tem a modalidade de duplas, que é uma das modalidades mais populares de disputa do jogo. Aqui, cada equipe tem direito a 4 bochas, sendo 2 bolas para cada atleta. Então, como é uma dupla, né, a equipe tem 4 bochas, cada atleta lançará 2 bochas. E a gente tem ainda a modalidade individual, 1 contra 1. Nessa modalidade, cada atleta vai lançar as 4 bolas, tá? Então, são as 3 formas que a gente tem de disputa da bocha: o trio, a dupla e a modalidade individual. O início do jogo, como que acontece o jogo? O início do jogo ocorre com o lançamento do bolim, uma bola pequena. Assim, o local em que ele estiver passa a ser o alvo para a aproximação das bochas. Então, o bolim ele não é colocado lá num local específico, tá? Ele é lançado e ele deve parar numa determinada área demarcada do campo, tá? Então, o jogador lança o bolim. Se o bolim não parar nessa área, ele volta e é lançado novamente por um outro jogador, até que ele pare dentro dessa área demarcada. A partir do momento que ele parou nessa área, ele então passa a ser o alvo dos próximos lançamentos das bochas. Ele necessariamente não precisa ficar no meio do campo, tá? Ele pode até ir para perto da mureta, né? Para a direita ou para a esquerda, mas aonde ele parou passa a ser o alvo para aquela rodada de bochas. Então, olha lá. Ao ser lançado, o bolim deve permanecer no espaço designado entre 2 linhas na extremidade da quadra, oposto àquele em que se encontram os jogadores. As bochas devem ser lançadas partindo do ar e não do solo. Essa é uma outra questão importante, tá? Muita gente acha que você vai se agachar, pôr a bocha no chão e só rolar ela no chão. Não é assim, tá? A bocha ela tem que ser lançada do alto. Você não precisa lançar da altura da sua cabeça ou da altura da sua cintura. Você pode se agachar, mas você não pode simplesmente rolar a bola pelo chão. Ela tem que ser lançada à frente. E a partir do momento que ela cai no chão, ela passa a rolar. Por isso que a bocha é de material sólido, não é com ar, para ela não quicar. Então, se ela é uma bola pesada e sólida,
quando ela cai no chão, ela já começa a rolar, ela não tem aquele kick, aquele salto da bola que normalmente é cheia de ar, certo? Então, essa é uma das regras principais da bocha, você não pode rolá-la, você tem que lançá-la, ok? Além de buscar acertar o alvo, os jogadores podem tentar se eliminar usando suas bochas para distanciar as bochas adversárias do bolim, liberando o caminho para futuras jogadas. Vence a disputa a equipe que tiver a bocha mais próxima do bolim ao final do lançamento de todas as bochas. Então, o meu lançamento, ele não precisa necessariamente visar o bolim, mas eu posso tentar acertar a minha bocha na bocha de um adversário que já está parada na quadra e tirar ela da proximidade do bolim. Então, se um adversário colocou a bola lá bem pertinho do bolim, eu posso lançar a minha bola para que ela bata nessa bocha do adversário e faça com que ela se afaste do bolim. Essa também é uma jogada permitida. Então, além de tentar aproximar a minha bola aproximar o máximo que eu puder a minha bocha do bolim, eu posso usar a minha bocha também para tirar a bola do adversário que está muito próxima do bolim, ok? Então isso faz com que a bocha seja um jogo de grande estratégia, não adianta só lançar as bolas, você tem que ter a precisão no lançamento, de força, né? E também a precisão para tentar tirar a bola do adversário, ok? Muita estratégia envolvida. O jogo de bocha é uma atividade que pode ser praticada por pessoas de todas as idades e de diferentes tipos de deficiência. Pode ser jogada de forma recreativa, como esporte competitivo, ou como atividade de educação física nos programas aí nossos na escola. Nos Jogos Paralímpicos é praticada por atletas com elevado grau de paralisia cerebral ou deficiências severas, que precisam utilizar inclusive cadeira de rodas. A bocha paralímpica surgiu no Brasil na década de 1970. A modalidade teve um antecessor nos Jogos Paralímpicos, o lawn bowls, uma espécie de bocha jogada na grama, mas hoje é nesses moldes na quadra, como eu expliquei para vocês, tá? O jogo requer planejamento estratégico na tentativa de colocar o maior número de bolas próximas da bola-alvo, desenvolvendo e aumentando, entre outras funções, a capacidade visomotora. Então, o que eu estou vendo é o que eu vou calibrar no meu braço para lançar a bola, certo? A habilidade e a inteligência tornam-se fundamentais no desenvolvimento das jogadas. A gente precisa ter estratégia para jogar bocha. Eliseu dos Santos, natural aqui de Telêmaco Borba, Paraná, foi bronze no individual e no ouro nos pares nos Jogos Paralímpicos de Londres em 2012. Bronze também no individual e ouro nos pares nos Jogos Paralímpicos de Pequim em 2008, tá? A história do Eliseu foi o seguinte: devido a uma distrofia muscular, ele perdeu gradativamente os movimentos dos membros superiores. Com 29 anos ele conheceu a bocha, ele já estava na cadeira de roda e passou a praticá-la, tá? E acabou se tornando um campeão dessa modalidade nas Paralimpíadas. E aí, curioso? Vamos tentar jogar? Olha só, aí na sua escola, você dá uma conversada com o seu professor aí, ele vai delimitar um espaço, um campo, para ser o nosso espaço de jogo, tá? A gente pode usar uma tampinha, por exemplo, de garrafa PET no local do bolim, ou uma bolinha menor, talvez uma bolinha de ping-pong, né? Ou alguma outra bolinha que vocês tenham aí no material esportivo da escola, tá? E outras 4 bolas coloridas, podem ser aquelas bolas de borracha ou até bolinhas de tênis, tá? Vocês vão montar as suas equipes, a gente pode optar por trio ou dupla, e o objetivo é o objetivo da bocha, tentar deixar essas bolas, essas bochas agora, o mais perto do bolim, ok? Vamos tentar então? Tempo aí para vocês organizarem, fazerem as suas anotações aí, a gente volta logo.
Espero que vocês consigam aí, junto com o seu professor, organizar uma partida de bocha aí na sua escola, né, na sua quadra. Você vai ver que é bem interessante esse jogo e que às vezes a gente olha assim e diz, nossa, isso é muito fácil, você vai perceber que não é tão fácil assim. A gente precisa treinar no começo, com certeza, né, os teus lançamentos ou serão muito fortes ou serão muito fracos, mas depois com a prática você vai aprendendo a calibrar o seu braço. Isso que é a coordenação visomotora. O que eu estou vendo é o que eu vou executar com o meu braço, ok? Muito bem, pessoal. Hoje nós aprendemos o seguinte. A bocha é um esporte com origem no Império Romano, que tornou-se popular na Europa e veio para o Brasil, principalmente com os imigrantes europeus. Popular entre os idosos, mas ela ainda pode ser praticada por pessoas de todas as idades e também por pessoas deficientes, com diferentes tipos de deficiências, né? Principalmente por pessoas cadeirantes. O objetivo é aproximar o máximo possível as bochas do balim. As bochas são as bolas maiores, o balim, aquela bolinha menor. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí a nossa aula sobre bocha e possam agora tentar praticar esse esporte aí na sua escola ou mesmo na sua casa com seus familiares, tá bom? Um abraço para vocês. Tchau.